Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo. Nossa segunda aula do Pilates Fácil. Essa aula, infelizmente, está sendo gravada por uma questão aí pessoal, mas já planejada, gravada logo em seguida ao nosso conteúdo da aula 1. Então, nós tivemos uma aula bem produtiva, falamos de uma introdução do Pilates, falamos sobre como sentar e levantar para ir para o chão para fazer exercício, e trouxemos os princípios básicos de como apenas só de respirar você pode fortalecer e proteger a sua coluna. Então, na aula 2, você viu o tema aí, coluna versus bebê, o adulto versus o bebê. Coluna, nossa estrutura. Então, nós temos alguns objetivos aí na aula de hoje. Claro que a gente vai fazer exercício, mas eu preciso que você me acompanhe, eu preciso que você venha comigo nessa parte teórica do início. Senta, presta bastante atenção, pega sua aguinha, seu fone de ouvido, foca aqui comigo que você vai entender o que é o Pilates Fácil. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os movimentos diferentes que a coluna faz. E por que é importante saber isso, Para que serve, Faz parte daquelas coisas que a gente às vezes não aprende lá atrás e que na frente, na vida, vão fazer toda a diferença. Vamos lá, então, nosso roteiro aí. Bom, então a gente tem alguns objetivos nessa aula de hoje aí. Primeiro deles, entender os diferentes movimentos que a coluna faz. Quais são os diferentes movimentos que a coluna faz? Quais são os cuidados que a gente geralmente não tem no dia a dia com a coluna? Eu vou dar alguns exemplos, algumas situações bem práticas sobre como a gente não percebe como a gente se machuca, A gente até sabe, mas a gente não sabe como se prevenir disso. E a gente vai aprender também, tem como objetivo principal aprender o básico para fortalecer e aliviar todas as partes da coluna. Então, na primeira aula, a gente aprendeu o básico para ter consciência de fazer um exercício de Pilates bem feito. Hoje, a gente vai fazer isso segmentando as partes da nossa coluna, Então, para começar a falar disso, nós temos que falar da nossa anatomia, Nossa coluna, ela é dividida em diversas partes, Mas a gente costuma dizer que basicamente vem aqui cervical, tórax, que é essa parte maior, a torácica, lombar, a nossa tão doída e falada lombar, sacral e coxígeas, Então, geralmente, nós temos uma curvatura fisiológica, que a gente fala que é uma curvatura normal. Algumas pessoas, de acordo com alguns problemas de saúde, ou até por questões posturais do dia a dia, da vida, do trabalho, elas têm determinados desvios, E no Pilates, nós pensamos no controle e consciência de todas essas partes da coluna. Nós costumamos dividir os exercícios, eu pelo menos falo disso no meu método, que são dois grandes blocos, Exercícios que você movimenta a coluna e exercícios que por vezes você tem que travar parte da coluna e movimentar pernas e braços. Isso muda totalmente os resultados do esforço muscular, E a gente vai, a partir disso, já fazer alguns exercícios para perceber cada parte e depois vamos ensinar hoje mais ou menos seis exercícios que você pode fazer para toda a vida se você quiser aliviar a sua coluna. Claro, sempre vale lembrar que a gente não deve fazer esses exercícios quando estivermos em quadros agudos de dor. Então, por exemplo, quadro de dor, você tem sim que fazer exercício. Mas se você está travado, aquele travado, ai meu Deus, não consigo fazer mais nada aqui. É hospital, é médico, O ortopedista, às vezes, você precisa de uma avaliação, precisa saber o que você tem. Lembra lá, o bom e velho ditado, Se os sintomas persistirem, o médico deve ser consultado. É assim que a gente faz, tá? Mas se você já sabe o que você tem, você sabe que é um problema crônico, aquela dor você tem que conviver com ela, o Pilates é a sua melhor solução. É a solução de mais baixo custo, Porque você vai fazer um cuidado a longo prazo e o seu investimento vai trazer muito mais resultado do que práticas de muito impacto. Ela é uma das práticas, mas como aqui a gente está falando só de coluna hoje, ela é a que mais tem resultado junto com atividades aquáticas ou atividades de fortalecimento e alongamento bem controladas, sem muito impacto. Principalmente dependendo da idade que você tiver, certo? Mas vamos lá.
Por que que eu trouxe isso? Por que que eu vou falar de coluna hoje, tá? Aí, ó, acompanha aí, se você tiver alguma dor de coluna, coloca aí nos comentários aí. Eu tenho dor lombar, eu tenho dor cervical, eu tenho dor torácica, eu tenho dor no corpo todo. Chega de dores, chega. Nós vamos, pelo menos, tentar te aliviar, tentar fazer você conviver com essa dor, né? Muitos dos profissionais hoje que fazem acompanhamentos na internet, eles mais dão cursos para os professores, né? Ótimo, quanto mais professores de Pilates no mundo, melhor, né? Uma prática que eu sou suspeito para falar, que eu sou apaixonado. Mas poucos investem em tratar quem tem pouca condição financeira, né? Quem tem dificuldade de acessar financeiramente uma prática como o Pilates. É uma prática que acaba sendo elitizada na nossa cultura, mas que tem alguns profissionais aí que têm lutado para deixar isso mais prático. E eu sou um deles, né? Aqui no nosso grupo, na nossa atividade, a gente vai tentar trazer um recurso que você pode usar se você quiser pelo resto da sua vida, diariamente, dia sim, dia não, né? Claro que o interessante é você ser acompanhado por um profissional regularmente. Então, a nossa saúde muda, nossos quadros de saúde mudam. Então, se você for fazendo os exercícios e sentir que não está tendo melhora, procure também um profissional próximo a você, ou então entre em contato comigo, manda uma mensagem lá, que assim que eu puder eu respondo, a gente faz uma avaliação para poder ver esse acompanhamento. Por que a gente vai falar de anatomia? Não adianta eu só falar para você o que você tem que fazer da sua coluna se você não entender quais os movimentos que a sua coluna tem, né? Basicamente, existem várias concepções aí, né? Tem algumas coisas que são básicas, mas eu falo de 5 grandes movimentos que a coluna faz, né? A gente enrola, a gente estende, que é esticar, né? Eu vou falar no termo aqui, ó, atenção, colegas da área, vou falar no termo para a população que precisa, tá? Então, enrolar, esticar, inclinar, torcer, né? Na verdade, seriam 4 grandes movimentos. E a partir disso, a gente vai falar sobre outras coisas hoje, né? Tem alinhar, que também tem a ver com forças diferentes. Mas, em todas as partes da coluna, em todas as direções dela, nós temos a possibilidade de fazer todos esses movimentos, tá bom? Então, enrolar, né? Vamos ficar aqui, ó, para vocês verem aqui, tô de lado. Então, aqui, ó, resposta aí nos comentários, quero ver, hein? O que eu estou enrolando? Qual parte? Aqui, o que eu estou enrolando? Tem diferença esses dois movimentos? Se os dois são enrolamento, qual é a diferença? A diferença é que eu posso enrolar uma parte sem enrolar outra. A diferença é que eu posso enrolar uma parte enquanto eu estico outra, né? Por isso que a gente fala que o Pilates é o tic-tac, trabalhando o tempo todo, né? É a nossa coordenação motora. E a gente perde isso com o passar do tempo. Coluna do adulto e a coluna do bebê. É aí que vem o pulo do gato, né? O Pilates dizia que nós temos que pensar nos nossos movimentos dentro dos padrões motores. O que é isso? Os padrões físicos de movimento do bebê, né? Então o bebê, quando ele precisa pegar um objeto no chão e ele está de pé, o que ele faz? Ele usa todas as articulações que ele puder, né? Ó. Ele abaixa, né? Ele está lá, ele vai pegar o objeto que está no chão, ele tenta todo se equilibrar, usar todas as articulações para ele pegar o objeto e poder levantar, que é aquela hora que o bebê desequilibra, né? E a gente não, né? O adulto a gente faz o quê? A gente faz assim já, né? Parece que a gente só tem perna e coluna aqui, ó. Não tem a articulação do joelho, não tem a articulação do quadril, né? Então, por que é importante a gente saber isso, né? Dá uma ajustadinha aqui. Porque eu consigo associar o que eu fiz a minha vida toda de exercício. Quais as partes que me doem mais? Então aqui, ó, sofazinho. Vamos pegar um exemplo do sofazinho?
Quem passa, né? O dia inteiro assim, ó. Eu estou enrolado? Que parte da minha coluna está enrolada? Eu estou com a coluna inteira enrolada. Então o peso está na lombar, né? Ó. Então por isso que os adolescentes estão com a postura cada vez pior. Eu estou enrolado. Se eu trabalho em postura de escritório, eu fico geralmente com essa parte firme, mas a parte de cima fica enrolada. Então eu tendo a ter mais enrolamento cervical e torácico, e não tanto lombar. Se eu trabalho dirigindo muito tempo, aquelas pessoas que põem o volante lá, põe o banco lá atrás e dirige assim, né? Ó, esticadão assim, ó. Braço lá na... Coloca o braço lá na janela e dirige assim, todo esticadão. Você vai estar, além de estar com a lombar enrolada, tá com a cervical para frente, né? Então você tá andando o dia inteiro assim, ó. Como que você quer não ter dor? Me diz, como que você não vai ter dor? Se você não faz movimentos para aliviar. Então, basicamente, na nossa vida, salvo quem já tem um problema antigo, uma escoliose idiopática, uma adolescente que já fez cirurgia de coluna, né? São coisas que aparecem quando jovens, ou um acidente. Se a gente não cuida dessa coluna, ela vai ficando com vários pontos viciados. Isso eu estou falando só de frente e trás. Ainda tem lateral. Enfim, isso muda dependendo da altura da coluna. Então, você que está em casa, ó, deixa eu adivinhar. Para quem tem dor de coluna. Às vezes, as suas dores, vamos supor que você tem dor em vários pontos da coluna. Só que quando é aqui em cima, ela pega mais para um lado, e quando é embaixo, às vezes ela pega para o outro. Não é? É muito comum isso, né? Na parte dos ombros é mais o meu lado direito. Na parte do quadril, da lombar, é mais o meu lado esquerdo, para o ciático. A gente tem várias compensações que acontecem no corpo. E o Pilates faz o quê? Ele tenta zerar isso. Ele tenta trazer a força para o centro. Olha lá o princípio que a gente falou na aula passada, centralização. Força do centro, né? Então, no Pilates, eu tenho que aprender a proteger a minha coluna antes de qualquer movimento. Isso é super discutível, tem várias tendências aí, mas eu costumo falar que o mais importante é você se proteger antes de fazer qualquer esforço. E no Pilates não é diferente, né? Você vai sempre usar a contração. Ah, professor, mas e se eu estiver fazendo um movimento aqui em cima? Não interessa, você vai proteger aqui embaixo. Porque se você fizer aqui em cima, solto é uma coisa. Se você fizer aqui em cima com a parte de baixo travada, é outro movimento, tá? Então, o que tem a ver o bebê com isso, né? O bebê ele consegue usar todas as articulações e a gente vai tirando algumas em desuso. Então, quando eu fico muito tempo deitado, aqueles pontos da minha lombar eles vão ficando sempre fracos e eu nem lembro mais como que eu estico a coluna, né? Eu nem lembro mais como eu inclino a coluna. Eu sempre pego os objetos na minha casa sempre com o mesmo braço. Eu sempre levanto o mesmo ombro, né? Eu sempre abaixo com o peso na mesma perna, né? Então, se a gente não muda esses padrões, a gente vai desgastar, né? Qualquer objeto que você tenha aí na sua casa, deixa eu pegar minha garrafa aqui, ó. Minha garrafa. Quanto mais eu uso, mais ela cai, mais eu aperto, mais eu mexo aqui, você vai desgastar, isso tem uma duração, né? A diferença é que o corpo, as articulações, a coluna, a gente tem nervos ali e musculaturas que estão presas nela. Então no Pilates, a gente aprende a cuidar de diversos músculos. Diversos músculos. Você vai às vezes até encontrar músculos que você nem sabia que você tinha. Porque você vai acessá-lo. Você vai aprender como acessá-lo, né? E aí, a gente tem uma diferença para um objeto comum, que é conseguir condicionar e meio que consertar aquela parte. Eu não resolvo, às vezes, o problema do osso, mas eu resolvo ali onde está o nervo, eu deixo aquele músculo mais forte, eu deixo os músculos em volta daquele músculo mais forte, eu deixo ele mais flexível, né? Aumento a mobilidade, e é isso que diminui a dor. Certo? Tudo bem? Então comigo? Então se você está entendendo aí esse processo, escreva aí. Eu conheço o meu corpo. Eu conheço o meu corpo.
Então, se você não conhece o seu corpo, você pode ter certeza que durante os exercícios da aula de hoje você vai perceber. Então, bora lá, vamos falar desses movimentos. E agora vamos analisar um por um. Enrolamentos. A coluna inteira faz, né? Ó, vou até deixar de pé aqui para a gente analisar. Então, enrolamentos, a coluna inteira faz. Eu posso enrolar o pescoço, posso enrolar o peitoral, posso enrolar a lombar. Posso começar de baixo, posso fazer um enrolamento de baixo para cima, posso enrolar tudo junto, né? Ó, seria enrolar para dentro, né? E posso fazer também enrolamentos laterais, né? As chamadas, eu vou chamar aqui, tá? De inclinações. Então, eu enrolo o pescoço, enrolo o peitoral, enrolo a lombar. Desenrola a lombar, desenrola o peitoral, desenrola o pescoço. Não precisa fazer ainda, tá, gente? Estou só explicando alguns conceitos. Certo? Temos também a extensão, o esticar, né? Ó. Então, minha coluna está aqui. Eu estou esticando a cervical, estou esticando o meu tórax, estou esticando a minha lombar, estou enrolando a minha cervical, estou enrolando o meu tórax, estou enrolando a minha lombar, né? Então, esticar e enrolar. Será que você estica a sua coluna? Ou será que você estala a sua coluna quando você tem dor? Os exercícios quiropráticos, eles devem ser feitos por especialistas. E o Pilates, muitas vezes, chega próximo dessas manobras só de você fazer um exercício consciente. Porque você vai fazer um gesto que você não está acostumado. Só que você vai fazer percebendo os seus pontos fracos. E aí entra um dos princípios que nós falamos ontem também, que é o controle. Você vai controlar a sua coluna. Elimar, mas eu tenho muita dor. Parece que quando eu vou mexer num lugar, o outro afeta. É assim mesmo. Mas não significa que você tem que fazer tudo num dia só, né? Se você teve 20 anos aí sem cuidar da sua coluna, não é numa aula que você vai resolver. Mas sim, fazer isso que a gente está ensinando nessa aula regularmente. Isso vai te ajudar bastante. Então aqui a gente vai passar um protocolo bem basiquinho de exercícios que trabalham todas as mobilidades da coluna de uma forma bem tranquilinha, com vários apoios se possível, e você pode fazer até com uma cadeira se for o caso. Beleza? O problema é que quando nós começamos a movimentar com movimentos que nós não estamos acostumados, a nossa coluna tende a gerar compensações, né? Lembra que eu falei do exemplo? Um lado tenso e lá no quadril é o outro? Quando você for tentar arrumar, essas coisas não vão se conversar. E aí que entra a respiração, a concentração, né? Você fazer uma imagem mental do movimento, do que você está fazendo. Por isso que 6 movimentos, às vezes, de Pilates, de abdominal do Pilates, podem ser mais eficientes do que 10 movimentos abdominais feitos rápidos na academia com peso. Pelo contrário, às vezes o com peso pode até te machucar, né? Então nós vamos trabalhar alguns princípios aí desses controles. Bom, chega de papo, vamos para a parte prática. Então essa era uma introdução, né? Pensando no movimento do bebê, né? Ah, tem mais uma coisa, ó, já estava esquecendo, é um ponto muito importante. Nós temos 2 cinturas. 2 cinturas. Aí você vai falar assim, não, Elimar, mas a minha cintura não está aqui, ó. Não, nós temos a cintura pélvica e a cintura escapular das escápulas. E muitas vezes no nosso corpo elas não se conversam. Elas não conversam, não falam juntas, né? O que acontece? No Pilates tem um hábito que tem a ver também com os movimentos que a gente vai falar aqui, que é alinhamento da caixa. Então, o que é a caixa? A caixa é o seu alinhamento da sua cintura escapular, das suas escápulas, aqui as asas, com a sua cintura pélvica, que é o seu quadril, certo? Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma escoliose, por exemplo, ela tem a coluna torta, certo? Então, muitas vezes, o quadril está para um lado e a cintura escapular está para o outro. Às vezes é um S, né? Dá uma torcida em outra posição, né? Então, tem diversas possibilidades. Se você não sabe
como é a sua postura? Muito simples. Na avaliação postural do Pilates Fácil, na avaliação postural do Pilates próximo a você, você vai ter essa leitura. No consultório de ortopedia, com o fisioterapeuta, você vai ter uma avaliação postural e vai perceber aonde que pega os seus desvios, né? E nós não somos uma folha de papel. Anota aí, eu não sou uma folha de papel. Então você não é frente e trás. Você não é só o que você tem aqui, o que você tem aqui. Você tem toda uma circunferência. Todos nós temos circunferências, né? Ó, eu sou mais retinho em cima e embaixo igual, né? Tem gente que é mais larga em cima, tem gente que é mais larga embaixo, né? Tem gente que tem o quadril mais para dentro, tem gente que tem o quadril mais empinado. Ninguém é igual, graças a Deus, né? Ninguém é igual. Mas nós podemos procurar a melhor versão de nós mesmos. Basta você perceber onde é fraco e onde é forte. Onde é muito tenso e onde cansa muito rápido. O Pilates vai te trazer esse equilíbrio. Então, a gente vai aprendendo hoje aqui a fazer o mesmo esforço igual dos dois lados. Beleza? Nós vamos para o chão e vamos fazer uma sequência com muita calma, muita consciência. Então, já prepara o seu chãozinho aí, deixa a sua câmera, seu celular, seu notebook, ou se você vai usar fone de ouvido, um fone delicado para você poder deitar, numa posição que você consiga me visualizar e também se sentir organizado, para você não ter que ficar levantando e baixando, levantando e baixando. No Pilates, a gente economiza força desnecessária. Grava aí. Economize forças desnecessárias. Economize aquela força de que você tá lá no carro e você tá com pressa e tem que pegar alguma coisa no banco de trás. Aí o que você faz? Torce toda a coluna, estica para pegar alguma coisa. Não volta, né? Economize. Economize o seu corpo. Ele vai te cobrar lá na frente. Então, no Pilates, nós vamos economizar, vamos pensar em tudo que a gente está fazendo. Então, por favor, ó, tô até ajoelhando, por favor, quando você for fazer a aula agora, se você precisar, você pausa o vídeo, volta depois. Se você precisar, você assiste gravado, mas não faça os exercícios com atenção em outras coisas. Se você tiver aí, é o que eu falei lá no outro vídeo também, faça com seu filho, faça com sua filha, faça com o cachorro do lado, coloque as pessoas junto de você para fazer, mas não saia do que você está fazendo. Se entregue, se for o caso, volta ao vídeo, né? Tem a barra aí, dá para você voltar, tentar procurar um outro ponto, vai ficar gravado também. Melhor você fazer com eficiência, sem pressa e com atenção a tudo. Bora organizar nosso chão aí. Tô bem, ó. Então, direto, hein? Não tô pondo nem edição para vocês verem que é no nosso cantinho mesmo. Muito bom. Então, falando de ir para o chão, né? A gente ensinou isso na outra aula. Não vou ficar voltando nisso, tá? Vamos manter da forma que a gente está aqui. Mas vamos lá para o chão. Hora do Pilates, hora do Pilates fácil, né? Então nós vamos trabalhar esses eixos de movimento da coluna e eu vou ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios. 6 exercícios básicos para qualquer dor de coluna. Então assim, se você tem uma dor aí que não está aguda, que você consegue fazer pequenos movimentos, você consegue ir para o chão, você consegue andar, consegue fazer suas coisas, você tem e deve fazer esses movimentos, ok? Então vamos para o nosso chãozinho, almofadinha, e vamos analisar essa coluna, ó, com muita calma, se posicione, vê aí antes de começar, onde fica melhor o celular para você? Será que é do seu lado? Será que é numa caixinha? Vai lá, pode arrumar, eu espero. Será que é na frente? Para você não ter que ficar levantando a cabeça para ficar me olhando, senão você vai fazer força demais? Será que tem como alguém pôr para você em algum lugar? Será que é um notebook e você consegue só virar ele? Você precisa de um certo espaço para se mexer, mas você precisa de um espaço confortável para você me ver, tá? Outra coisa, no Pilates a gente precisa gerar as imagens mentais do que a gente está fazendo. Muitas vezes você não precisa ver o professor fazendo, você precisa ouvir o que o professor está falando. No meu método eu falo muito sobre isso.
Tem gente que acha que aprende só vendo, mas porque não exercita a audição. E muitas vezes ouvir ajuda muito mais a aprender sobre o corpo do que ver. Ver, eu estou me baseando na imagem do outro. A gente está o tempo todo vendo coisas na internet. Mas ouvir você mesmo. Será que você está ouvindo aí? Ouve sua coluna. Olha para o teto. Relaxa seus braços. Dobra seus joelhos e põe os pés no chão. Deixa ela em repouso. Respira fundo. Faz a respiração do Pilates. Fecha as costelas. Contrai seu abdômen enquanto solta o ar. Contrai o seu glúteo. O que você enxerga da sua coluna? O que você percebe só de fazer isso? Olha para o teto e só me ouve e pensa em tudo que eu vou falar. Olha que interessante, esses 2 minutinhos que a gente vai fazer de respiração. Olha para o teto, fecha os seus olhos e sente. Onde tem mais peso no seu corpo? Será que é no seu pé direito? Será que é no seu pé esquerdo? E no quadril, será que é igual? Ou será que o quadril está com mais peso do outro lado? E lá no tórax, lá nas asas, será que o lado direito recebe mais peso? Ou será que é o esquerdo? Será que a sua cabeça está realmente reta? Ela está virada para cima? Ou será que o queixo está lá para trás? Será que está solto para o lado porque você está preocupado em ficar vendo a tela o tempo todo? Olha para o teto. Veja você mesmo sentindo. Feche seus olhos. Inspira pelo nariz e expira pela boca. De olhos fechados, imagine que toda vez que você solta o ar, você consegue fechar as costelas, contrair o abdômen, contrair o glúteo. Inspira pelo nariz. Solta o ar, fecha as costelas, contrai o abdômen, contrai o glúteo. Crava os 2 pés firmes no chão. Os 2 lados da bacia, os 2 lados das asas, os 2 braços, as mãos e a cabeça firme. Olha quão difícil é manter tudo apoiado no chão ao mesmo tempo. Se tá fácil, tá errado. Hashtag se tá fácil, tá errado. É uma brincadeira que eu costumo fazer aí no Pilates. Muito bom. Fizemos alguns exercícios na aula passada, fizemos uma respiração agora de aquecimento. Nós vamos explicar cada exercício agora. Bom, nós vamos fazer exercício para fortalecer a parte de cima do abdômen. Parte de cima do abdômen protege problemas das costas, né? Parte de baixo do abdômen protege problemas das lombares é boa. Da lombar aqui embaixo, né? Partes laterais protegem a pressão, né? Os movimentos laterais, né? Movimentam, mas ao mesmo tempo sustentam a coluna em movimentos laterais. E a paravertebral, né? Exercícios de fortalecimento paravertebrais. E lá no finalzinho também, assoalho pélvico, que é perto aqui de onde fica a nossa bexiga, né? Nosso aparelho urinário, né? Reprodutor. Então aqui também é importante no Pilates, né? A gente chama tudo isso de cinturão, de core, e a gente aciona isso através da respiração, como já falamos na outra aula. Só que nós vamos fazer uma coisinha bem legal. Nós vamos fazer o método do Eli, o Pilates Fácil. No Pilates Fácil, a gente não subestima e a gente não superestima. Nós trabalhamos 3 intensidades ou 2 de cada exercício. Então você vai optar agora se você quer desafiar ou se você quer fazer o simples. Nós podemos fazer 1, 2, 3 séries do simples, ou podemos fazer uma do simples, uma do médio, outra do difícil. Tudo para o mesmo movimento. Agora sim, só olhe, esse é o nosso primeiro movimento. Nós vamos levar os braços para trás, não faça ainda, só olhe, depois eu vou com você, hein? Os braços esticados, eu vou inspirar pelo nariz. Quando eu soltar o ar, eu vou levar esse braço, eu vou enrolar, não é levantar. Levantar é uma coisa, enrolar é outra.
você vai enrolar sua cervical e o seu tórax. Acabou o exercício. E você vai desenrolar seu tórax e a sua cervical. Nossa, Eli, mas isso é muito fácil. Não, não é muito fácil. Se você tem problema de coluna, se você está aqui e está procurando essa atividade, provavelmente você tem dor. Se você tem dor, fazer isso de qualquer jeito só vai te dar mais dor. Então não tem que ser fácil, tem que ser consciente. Então aqui eu vou trazer o braço, vou enrolar a cervical, vou enrolar o peitoral. Estou com o máximo de enrolamento, não olha para cima. Enrola seu pescoço, joga a força para o seu abdômen. Lembra do princípio da centralização. Inspira e volta. Volta suas costas, volta sua cabeça. Agora vamos colocar isso no ritmo da respiração do Pilates. Retomando, no Pilates nós fazemos o esforço soltando o ar. Isso também é algo que eu reforço no meu método como uma chance de você não se machucar. Inspira, ó, expira. Fechei as costelas. Inspiro, expiro. Beleza? Vamos fazer isso juntos. E aí eu já vou te dar uma dica, porque eu já sei o que vai acontecer. Ó, estou prevendo. Eli, na meditação aqui, no vínculo com você. Se você enrijecer seu pescoço, ele vai doer. Se ele doer, é só você olhar para frente. Imagine que o seu olhar manda no exercício. Então você vai enrolar o seu olhar e vai desenrolar. Imagina que a sua coluna está fazendo um movimento de enrolamento e desenrolamento, sem mexer a parte de baixo. Então eu vou fazer firmeza aqui. Vamos fazer 10 movimentos desse. Vamos lá? Prepara, dobra seus joelhos, olhou para o teto, inspira. 1. Inspira, volta. 2. Inspira, volta. 3. Inspira, volta. 4. Inspira, volta. 5. Inspira, volta. 6. Não sobe, enrola, enrola, desenrola, desenrola. Já foi 7, 8. Desenrola, desenrola. 9. E 10. Sentiram o abdômen trabalhando? Se você sentiu só pescoço, é porque você ainda enrijeceu ou você levantou muito seus braços. Pilates também é fluidez. É uma das 6 partes do Pilates. Não é rígido demais. Então vai até onde der. Mas Eli, mesmo assim me dói muito. Então vai menos e mais devagar. Segunda variação, nós vamos fazer agora o mesmo exercício com as pernas esticadas. Aí você vai falar assim, meu Deus, agora minha lombar vai pro saco. Não, você vai deixar suas pernas esticadas aqui. Se você não quiser desafiar, você pode fazer com os joelhos aqui novamente. Melhor 10 bem feito fácil do que 3 mal feito difícil. Isso só machuca, tá? Isso não é para as nossas lives, isso é para um acompanhamento a longo prazo. Então, o básico bem feito traz resultado. Anota aí, básico bem feito. Braços para trás. Se você quiser, pode vir comigo no mais difícil, que é pernas esticadas. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai só enrolar o braço, trazer o braço, né? Enrolar a cervical e enrolar o peitoral. E eu vou olhar entre os meus pés, mas eu não mexo as pernas. E eu volto as minhas costas, minha cabeça e o meu braço. Tá? Vai ficar mais difícil de contrair o abdômen e o bumbum para dentro, mas você vai fazer as duas forças. Seu abdômen afunda e seu bumbum encolhe. Não é uma briga, é um equilíbrio. Imagina que você está esmagando sua coluna com uma força que vem de dentro, né? O Pilates já dizia, nós fortalecemos o corpo de dentro para fora. Então, é como se você fizesse uma limpeza por dentro do seu corpo, ele falava. Então, a sua respiração tem que fazer força lá no meio. Bem no meio, perto do umbigo, para você poder fazer o resto solto, o resto do corpo. Prepara, vamos juntos? Inspira, enrola. Tirou o ar? Chegou aqui sem ar? Chegou enrolado? Inspira, volta. 2. Inspira, volta. 3. Se você estiver sentindo dor cervical, faz só o braço. 4.
5, imagina que você está levando suas costelas lá para dentro, lá para baixo. Inspira. 6. Inspira. 7. Inspira. Se estiver soltando todo o ar, vai sentir aqui, ó. 8. Inspira. 9. Inspira. E 10. Inspira, alivia a sua coluna, abraçando as pernas contra o peito. A mesma respiração. No Pilates, nós chamamos isso de movimentos compensatórios, né? Então, se você estava com a coluna muito esticada, é bom você dar uma dobradinha para aliviá-la, beleza? Volta um pé, para não forçar o quadril, volta o outro. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Da nossa sequência. Esse foi uma preparação para o roll-up, né? O rolar, né? Esse exercício tem por objetivo fortalecer a parte de cima do abdômen. Pronto, trabalhamos uma parte básica. Outra parte agora, o bicicleta. O bicicleta, como o nome já diz, né? Nós vamos pedalar. Só que pedalar no Pilates conscientemente não é fácil. Nós vamos fazer uma variação simples e uma intermediária. E você decide aí comigo se você vai fazer a difícil, a intermediária, ou se vai fazer 2 vezes a fácil. Não tem problema. Vamos explicar esse exercício primeiro, porque no Pilates fácil tudo tem que ser bem fácil, bem consciente. Só olhem, eu vou dobrar os joelhos, vou colocar as mãos no chão. Eu vou esticar uma perna. Essa perna que eu vou esticar, eu já vou ter que fazer força com o bumbum, com o abdômen para ela ficar dura. Ela não pode estar nem muito para o teto, tirando o meu cóccix do chão, e ela não pode estar nem muito para baixo, levantando a minha lombar do chão. Eu tenho que conseguir travar a minha lombar no chão por força abdominal. Eu vou puxar o ar. Quando eu soltar o ar, eu vou encolher essa perna, trazendo ela reta, horizontal, como se eu quisesse levar o joelho no peito. E aí eu vou levar para cima, vou fazer uma ponta de pé bailarina, que a gente fala, e vai descer esticado. Quando passar do outro joelho, eu começo tudo de novo. Puxo o ar, solto o ar. Não precisa fazer ainda. Puxo o ar. Olha o que vai acontecer. Solto o ar. Quando você começar a fazer uma perna, o outro lado vai querer sair do chão. Vai querer fazer isso aqui, ó. Ó, vai querer girar. Não deixa. Quem que segura eles? Bumbum. Bumbum para dentro, abdômen para dentro. Faz uma trava, deixa o seu bumbum e o seu abdômen contraído o tempo todo, enrijece aqui o negócio e faz só o que der da perna. A perna que não está fazendo, ela vai querer ficar boba assim, ó, para fora. Não deixa. Agarra esse pé no chão. Então você vai pensar no seu corpo o tempo todo. Vamos juntar os 6 princípios? Olha só a diferença. A gente vai fazer 10 movimentos de cada perna e eu vou falar para vocês o que vocês têm que prestar atenção dos 6 princípios da aula de ontem. Esticou a perna. Inspira, esticou para o teto, expira, inspira, deixa a bacia igual no chão, expira, deixa o tórax, a cabeça igual no chão, não mexe a coluna, tenta mexer a sua perna sem mexer a sua coluna e sem mexer a perna do outro lado. Olha para o teto, 4. Inspira. 5. Contrai o glúteo, contrai o abdômen, fecha as costelas, não deixa a coluna balançar. Inspira. 6. Não deixa essa perna ir para fora nem para dentro, ela vai só para cima e para frente. 7. Podemos ir 8 esse. Inspira. E 8. Regole e guarda. Desculpa que às vezes estou vindo de uma gripe e às vezes eu dou uma tossidinha ainda nas respirações profundas, o que também é normal, tá? Outra dica, se você durante as práticas for tendo muito incômodo respiratório, você pode fazer com um travesseiro um pouco mais alto. Mas se você tem algum problema de bronquite, algum problema respiratório mais severo, consulte um médico também, porque essa respiração ela pode te incomodar, tá? Então, para saber se você pode fazer bastante exercício deitado. Dentro das aulas longas, a gente muda de posição, tá? Então é muito tranquilo que a gente também vai sair dessa posição para não ficar com pressão aqui no crânio. Bora outra perna? Esticou.
Percebe já se desse lado a conversa é igual. Geralmente, um lado a perna fica exausta muito rápido. Isso significa o quê? Que você tem que ter a mesma atenção. Não é assim, o meu lado mais forte, eu posso fazer menos? Não. No Pilates você tem que fazer igual. Você tem que perceber e arrumar os esforços para deixar os dois lados iguais, mesmo que aquilo te canse ou te dê cãibra. O resto você vai descobrir. Você vai ajustando, tá? Vai melhorando a cada exercício. Por quê? Porque a gente trabalha a centralização. Então vamos ver como é que é esse outro lado? Esticou a perna, inspira. Expira, teto, contrai o glúteo, contrai o abdômen. Inspira, tenta não mexer sua coluna. Expira, você não tem que olhar para o seu pé, não precisa nem olhar para o meu vídeo. Inspira, pro teto, estica, contrai. E 5. E percebe se tem algo diferente do outro lado. Não deixa o corpo viciar, não deixa a cintura escapular ir para um lado e a cintura pélvica para o outro. Trava tudo com a força do seu abdômen, do seu umbigo. 7, se eu não me engano, né? Inspira. E 8. Recolheu. Aí, agora a gente vai para a forma intermediária, né? Do meu método do Pilates Fácil. Você pode fazer até com as mãos apoiando, tá? Mas a gente vai dar uma desafiada. Se você sentir que é muito difícil, pode fazer a mesma que a gente acabou de fazer, mais uma vez cada lado, que é o suficiente. Então, como que seria essa outra? Nós vamos fazer o que a gente chama de posição de cadeira. Posição de cadeira, eu tenho que fazer a força com o meu abdômen para baixo e o meu glúteo para cima para manter as minhas pernas travadas. Putz, Elimar, mas isso me cansa muito. Sim, você está trabalhando o seu core. Você não precisa fazer abdominal para ficar com o abdômen forte. Você pode, muitas vezes, só fazer força para manter a sua coluna no lugar. Essa perna vai ficar dobradinha, travada, né? E a gente vai segurar no chão, tá? Não tem nada de segurar aqui, esquece isso aí. A gente não vai aprender isso no Pilates básico. Se você cansar, você faz com a perna no chão. E outra coisa também, não desce essas pernas as duas de uma vez. Desce uma, depois desce a outra, tá? O que nós vamos fazer? Vai segurar aqui no chão, usa todos os apoios que você tiver, suas mãos, sua cabeça, seu tórax. Você vai fazer para frente uma perna. Quando você sentir que vai perder o controle, encolhe ela. Aí sim, com essa travada, você vai fazer a outra. Para quem tem dor lombar, muito cuidado aqui. Se você quiser, você pode pôr uma almofada para calçar apenas o seu cóccix. Apenas o cóccix. Não põe na sua lombar, hein? Apenas no ossinho do cóccix, para não ter dor nele. Ó, nem tá embaixo do meu quadril, ó, tá lá no cóccix, ó. Tá quase, não chega a subir para a coluna lombar, né? Então, inspira. 1. Mais curtinho. Agora eu vou trocar. 1. 2. 2. 3. Vai começar a cansar as pernas. Contrai o glúteo. 3. Olha para o teto. Força suas costas no chão. 4. Não deixa essa perna ir para frente. 4. Não deixa a outra ir para frente. 5. 5. Usa a força do seu abdômen. Usa a sua respiração, suas escápulas. 6. 6. 7. 7. 8. E 8. Desce uma perna, desce a outra, tira a almofada e estica o seu corpo para se aliviar. Ai. Pernas para frente, braços para trás. Fortalecemos agora a parte baixa do abdômen. Então, fortalecemos parte alta, fortalecemos parte baixa. Agora a gente vai fazer um exercício muito legal, que é o lateral. Nós vamos deitar de lado. Vamos usar... A gente tem 3 opções de mão, tá? Pode ser a mão para frente e a cabeça na almofada. Pode ser aquela mão de aula de ginástica, sabe? Que a gente fica assim, ó, fazendo exercício. Pode ser essa mão aqui. Ou pode ser até o braço esticado. E tem gente que adora dormir nessa posição, né? E a cabeça na altura, em cima do braço.
Como que eu vou ficar aqui embaixo? Aqui embaixo, se eu sentir que eu tenho muita dificuldade de ficar equilibrado, se eu sentir dor na coluna, eu vou dobrar a perna de baixo, para ela me dar mais apoio. Eu não vou deixar para trás, tá? O joelho tem que estar um pouco para frente. Então, eu vou mostrar em outra posição para vocês verem aqui, ó. Eu vou ficar assim, ó. Ó lá, meu pé está na mesma direção do meu quadril, que está na mesma direção do meu ombro, ó. É uma linha reta, certo? Eu não posso deixar o pé para trás, e eu não posso deixar ele muito para frente, encolhidinho, tipo dormindo o bebezinho. Beleza? O que nós vamos fazer? O meu caso aqui, eu gosto de fazer com o braço esticado. Então, eu vou fazer com o braço esticado aqui. Mão de cima vai ficar no chão, tá? Se você já tem dor ciática, pega primeiro leve, faz com a de baixo dobrada. Nós vamos esticar essa perna de cima. Ela não pode apontar nem para cima, nem para baixo. Ela tem que apontar para frente. Você vai segurar o chão. Você vai olhar para frente, você não vai olhar para o seu pé. Quando você soltar o ar, você vai fazer isso aqui, ó. Pilates é controle, então você não despenca essa perna. Onde você vai fazer a maior força? Responde aí nos comentários. Onde eu faço a maior força no Pilates, geralmente? No core, tá? A maioria dos exercícios é centralização. Centralização é a força no centro, né? Então, contrai o seu abdômen, contrai o seu bumbum para dentro. Só de você travar a sua coluna, você vai fortalecer muito mais. Então, eu não preciso abrir muito. Eu preciso abrir o suficiente para eu conseguir travar a minha coluna. Ok? Quando eu descer, eu também não relaxo. Eu travo essa perna e ela vem só até aqui. Prepara, vamos juntos. Inspira. Abre, contrai o abdômen, fecha as costelas, contrai o glúteo. Inspira, volta. 2. Inspira, volta. 3. Inspira, volta. 4. Inspira, volta. 5. Inspira, volta. Ó, não é solto. 6. Inspira, volta. 7. Contrai, contrai, contrai. Freia. 8. Freia, freia, freia. 9. Freia, freia, freia. E 10. Freia, freia, freia. Dobra, descansa. Se você contraiu seu abdômen, você travou sua coluna e não abriu muito a perna, você sentiu a banda inteira da perna, tá? Isso fortalece os estabilizadores de joelho, glúteo médio. Esse exercício é muito bom para quem tem dor de joelho também. É só eu não ficar dando coice. Não é coice. É trava a sua coluna e abre só até onde der. Eu vou fazer outra perna, só que eu vou ficar em uma outra posição para vocês poderem ver essa questão do quadril querendo girar, tá bom? Você vai seguir normal, pode se virar para o outro lado. Se quiser, você pode só virar e me ouvir. Ou se quiser, você pode acompanhar ele, fazer uma pausa e depois realizar o exercício. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver bem. Muito bom, ó. Vou tentar deixar reto, e esse é o meu lado que é pior. Olha só que interessante, vocês também vão ter um bom exemplo aí do professor. Eu vou deixar mão apoiada, vou olhar para frente. O perigo tá aqui, ó. Olha pro meu quadril aqui, ó. A coluna ela vai querer torcer, ou para um lado ou para o outro. Você tem que fazer a força do abdômen para dentro e do bumbum para dentro para ela não balançar. Professor, mas fica muito torto, fica girando. Então dobra a perna de baixo. Se você dobrar um pouco ela vai te dar mais segurança. Quanto mais segura a coluna, mais você vai fortalecer a perna, mesmo que você abra pouquinho. Preparou? Inspira. E 1. Inspira. E 2. Inspira. E 3. Inspira. E 4. Inspira. E 5. Inspira. E 6. Inspira. E 7. Inspira. E 8. Inspira. E 9, inspira, e 10, e dobrou, descansa. Muito bom. Vou voltar aqui para minha posição.
Difícil, né, gente? Fala aí, meus pilateiros. Um lado é bem diferente do outro, né? Faz parte? Não somos iguais aí. Hashtag não somos iguais. Lembre disso para você. Não se compare com aquela pessoa que fala, que faz isso, que faz aquilo. Faz o seu Pilates, faz o seu, né? Presta atenção em você enquanto você está fazendo, que isso já vai te dar muito resultado. Muito bem, então fizemos um enrolamento, fizemos o abdominal, a parte baixa, fizemos o chute lateral, que a gente chama de sidekick, que também já fortalece até aqui, né? Ó, além de trabalhar quadril. E agora a gente vai fazer o cisne. O cisne é um exercício que serve para fortalecer a lombar, tá? Pega uma aguinha, dá uma olhada no posicionamento dele antes de você ir para o chão. Porque depois que você for para o chão, você não vai conseguir ficar olhando para mim nessa posição. Cisne. Deitamos de barriga para baixo e estendemos as pernas. Eu tenho duas opções. Eu posso deixar a almofada na minha testa. Testa não é no nariz para sufocar, tá? Ou eu posso... Na verdade, é melhor deixar a almofada mesmo, gente. Vamos fazer com a almofada. Almofada na testa. Não precisa fazer ainda. Vou deixar os cotovelos ao lado do meu corpo. Então, não é lá na frente. Os homens fortes, a galera forte, as mulheres fortes de braço aí, ó, não vão fazer flexão. Vocês vão deixar esse cotovelo lá para trás. Eu peço desculpas do áudio, mas na qualidade desse microfone, que é bem profundo aqui, ele vai dar uma abafadinha mesmo que eu tô perto do chão. Eu vou fazer o quê? O exercício é simples. Quando eu puxar o ar, eu vou esticar. Ó, lembra lá? Esticar, não é levantar. Eu vou esticar o meu pescoço e vou esticar o meu peito. Eu vou enrolar o meu peito e eu vou enrolar o meu pescoço. Não ponho força no braço. Pelo contrário, eu vou jogar as minhas asas, que são as minhas escápulas, para trás. Puxo o ar. Solto o ar. Repare que é como se fosse um abdominal ao contrário. Eu estico uma parte, estico outra. Eu enrolo a outra, enrolo uma. E a minha mão, ela é apenas apoio, tá bom? Pode deitar, pode se posicionar. Esse exercício é muito interessante. A gente vai sentir a lateral aí da lombar fortalecendo. Preciso subir muito? Não. Preciso esticar a parte de cima da coluna. E adivinha o que tem que fazer? Contrair o abdômen lá embaixo. Então eu vou olhar para o chão. Puxa o ar, olha para frente, abre o peito. Solta o ar, volta o peito, volta a cabeça. E 2. Inspire e volta vértebra por vértebra. E 3. Inspire e volta vértebra por vértebra. E 4. Inspire e volta vértebra por vértebra. E 5, fecha as costelas, contrai o abdômen, não empurra o chão, abre o peito, estica, enrola. Você está esticando, ó, o seu olhar, ó que gostoso lá, levanta a cabeça, abre o peito, sentiu um pouquinho a lombar, volta. Eu acho que estamos no 8, né? 9. E 10. Olha que legal a saída dessa posição. Eu vou engatinhar, vou usar os meus braços, vou usar os meus joelhos. Se eu tenho limitação, eu já vou ajoelhar em cima de uma almofada, vou sentar nos calcanhares e colocar a testa no chão, relaxando a minha coluna. Esse exercício é um exercício de alívio, de compensação de dor na lombar. Fica aí um pouquinho no conforto dessa posição. E a gente vai finalizar com o último exercício de hoje, que é a ponte. Empurra os braços e senta. E deita. Deitou de barriga para cima, nós vamos fazer a ponte, né? Dá uma respirada. A ponte que tem por objetivo fortalecer lombar, fortalecer glúteo e fortalecer a coxa. Se você tiver cãibra em qualquer momento da ponte, pega uma toalha e puxa sua perna esticada. Hoje a gente não vai trabalhar isso,
mas a ponte pode ser que aconteça isso. A ponte também é um tipo de enrolamento. Na verdade, ela tem uma mistura de enrolamento e extensão, né? Então, ela faz toda uma movimentação da coluna com a parte de baixo. É quase igual ao abdominal, só que começando de baixo. E eu não mexo em cima. Eu vou deixar as mãos no chão, vou olhar para o teto. Só olhem aqui. Quando eu soltar o ar, eu vou subir o cóccix, o quadril, a lombar e o tórax. Mas eu não olho para frente. A galera tem o vício de olhar para o pé. Não. Empurra o chão, abra seu peito, empurra, ó, força do braço, que isso vai até aliviar o pescoço aqui. A galera que trabalha com administrativa aí, ó, tem dor cervical, isso até estabiliza. Eu vou voltar o tórax, a lombar e o quadril. Então, para subir, eu uso como alavanca, né, o meu glúteo, né, na verdade, alavanca, eu vou contrair. Como apoio, uso o pé e uso também as costas. Inspira, solta o ar, fecha as costelas, contrai o abdômen, contrai o bumbum. Puxa o ar e desce vértebra por vértebra, desenrolando a coluna. Olha, para quem tem dor lombar, isso é muito legal esse efeito, ó. Vou colocar a mão aqui para vocês perceberem o movimento. Enrola. Quando eu for descer, eu desço ao contrário. Desenrola, desenrola seu quadril por último. Isso vai aliviar um pouco sua lombar. 4. Desenrola. 5. Desenrola. 6. Desenrola. 7. Desenrola. 8. Desenrola. 9. Desenrola, não deixe os joelhos abrirem, força nos pés. E 10. Desenrola e já abraça as pernas contra o peito para aliviar a sua coluna. Fizemos então fortalecimento, não é alongamento apenas, fortalecimento de todas as partes da lombar, de um pouquinho do tórax e um pouquinho da cervical. Volta o pé para o chão, volta o outro, vira devagar e senta. Pode sentar na sua cadeira, onde você estiver, para a gente fazer a nossa finalização dessa aula de hoje. Que gostoso, hein? A gente aproveitar e cuidar desses pontinhos aí que tanto nos incomodam, né? Bom, então estamos aí com 58 minutos mais ou menos de aula, né? Falamos aí hoje de movimentos da coluna em diferentes direções. Enrolar, esticar, inclinar. Infelizmente hoje não deu tempo da gente falar do torcer, tá? Torcer é algo que a gente deixa para depois também no Pilates. Por quê? Porque pode machucar. Mas nas torções é onde a gente chega no limite, né? Quando eu já tenho uma boa força de core, de estabilizadores de abdômen, da coluna, eu consigo torcer com mais qualidade, mais consciência, né? Então, nós ainda iremos avançar nisso. Vamos na próxima aula, na aula de amanhã, nós já vamos colocar um pouco de torção aí, vamos dar uma incrementada em tudo que a gente fez. Muito bem, então vamos ao resumão da nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre os movimentos da coluna, enrolar, esticar, inclinar e torcer, né? Fizemos exercícios que trabalham essas capacidades em diferentes alturas da coluna, para eu pelo menos aliviar os meus pontos de tensão. Isso já resolve ombro? Não necessariamente. Já resolve quadril? Um pouco, tá? Mas pelo menos o centro, esses músculos estarem fortes e flexíveis do topo, a gente fala que é do topo até a cauda, né? Então, do topo da coluna até a cauda da coluna, a gente cuidou de todos os músculos ali. Se você respirou, contraiu, lembrou das 6 artes, lembrou dos 6 princípios, se você usou eles na aula, você com certeza já estabilizou a sua coluna. Então, a partir disso, a gente vai fazer as considerações da aula de hoje e já vamos amarrar o conteúdo da nossa próxima aula. Então, olha que interessante, já aprendemos a respirar, aprendemos a aliviar com alongamento ontem.
Aprendemos hoje sobre os movimentos da coluna e sobre como fortalecê-la. Fortalecê-la. Se você usar isso, isso é básico. Só esses exercícios bem feitos frequentemente, 10 de cada, 6 de cada, já diminui muitas dores de coluna, hein? Tô dando isso para você aí, ó, de graça, explicando o conceito mesmo, ensinando, sentindo com você, tá? Então, pra gente finalizar, recadinhos. Não se esqueçam de se inscrever, né, no nosso canal, porque amanhã, no conteúdo de amanhã, nós vamos ter uma surpresa. Nós vamos ter um conteúdo bem interessante para esse Pilates que vai mudar o jeito como a gente se cuida em casa, tá? Então, esteja aí, inscreva-se no canal, porque se você não estiver inscrito, não vai concorrer a essa surpresa. Não perca a aula de amanhã, porque amanhã a gente vai se divertir mais, a gente vai juntar um Pilates mais leve com tudo isso que a gente aprendeu. As 2 primeiras aulas, elas são mais sólidas, elas são um pouco mais cansativas, mas a terceira aula é uma diversão pura. Eu consigo me soltar, eu consigo me aliviar, eu consigo entender os 6 princípios funcionando no meu corpo. Esse é o meu protocolo, esse é o Pilates fácil. Em 3 aulas eu consigo entender o que é o Pilates, né? Eu consigo descobrir por que eu consigo tanto fortalecer com ele. Bom, muito bem. Então amanhã, nossa última aula, vamos ter nossa premiação aí, vamos ter umas surpresas para vocês, vamos ter uns conteúdos bem legais também de movimento. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar também. Ainda dá tempo, se alguém quiser participar da aula de amanhã, você pode divulgar esses links. E esteja preparado, nosso básico de sempre, material para o chão, aguinha, disposição, tá? Para quem tem mais dificuldade de ir para o chão, deixa uma cadeirinha do lado para você conseguir levantar e abaixar. E é isso. A partir de amanhã, a gente vai mudar a maneira como a gente se cuida em casa. Um beijo e bora para esse Pilates fácil aí do nosso mundão, desse nosso 2023. Bora se cuidar com consciência, qualidade, atenção e, acima de tudo, com muito carinho pelo nosso próprio corpo. Um beijo e até amanhã.